Vamos lá. Gente, eu vou já compartilhar aqui o material com vocês para a gente... Peraí, gente, que a vida é assim. Quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Coloquem aqui para mim, por favor. Coloquem aqui para mim, por favor, se vocês estão conseguindo visualizar. Se está dando para ver, tá? Coloca assim um joinha, uma palminha para eu saber, tá? Qualquer intercorrência que tiver, meninas, eu peço que vocês, por favor, abram o microfone e falem: Marina, travou, Marina, não estou vendo, Marina, me avisem, tá? Porque quando a gente vai fazer aqui o compartilhamento de tela, às vezes não dá para ver o chat. Vamos começar, então. Só um minutinho. Aqui, pronto. Meninas, vamos lá. Qual é o propósito inicial? Era falar exclusivamente da nossa tríade divina, né? O que eu costumo dizer que são os pilares da nossa existência. Nosso espírito, nossa mente e nosso corpo. Mas ao longo desses dias, quando eu fui preparando o material e me preparando aqui para trazer esse conteúdo para vocês, Deus trouxe uma coisa no meu coração e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Eu acho que até escrevi em algum lugar que eu ia trazer um segredo aqui, que foi algo que eu aprendi há algum tempo e tem se manifestado em realidade na minha vida, e eu vou compartilhar isso aqui hoje com vocês. Então, quando eu trouxe a proposta, é para que a gente possa entender a partir do princípio o que é o equilíbrio dessas três áreas, né? O que é, de fato, essa palavra equilíbrio. Muitas pessoas hoje costumam dizer que equilíbrio não existe, que o que existe é equalização entre áreas. Para mim, existe equilíbrio e ele é divino. Se a gente se aprofundar um pouquinho, a gente entende que o equilíbrio ele é movimento, ele é constância e consciência. Então, por que eu estou trazendo primeiro essa parte de equilíbrio? Porque eu quero despertar isso em vocês. O entendimento e a consciência do que é, de fato, equilíbrio, para que quando a gente chegue na parte do espírito, da mente e do corpo, vocês não fiquem assim: nossa, meu Deus, mas então está tudo desequilibrado, ou não, está tudo equilibrado aqui, e eu estava achando que estava uma bagunça. Então, sejam bem-vindas. Eu desejo do fundo do meu coração que essa seja uma jornada de autodescoberta, para que a gente possa entender a dimensão de cada uma dessas esferas e dessas áreas da nossa vida, tá? Aqui. O verdadeiro equilíbrio. Eu acho sensacional, gente, eu não sei se vocês já viram, obviamente, aqui acredito eu que todo mundo já fez um exame cardiológico, né? E naquele exame, o que chama ECG, a atividade de vida, ela é registrada por altos e baixos. Ali, a atividade de vida, ela precisa necessariamente estar em movimento para que haja vida. Quando não tem mais vida, acontece o quê? A linha fica reta. Então, se algum dia na sua vida isso da sua cabeça. Equilíbrio não é linear. Equilíbrio é algo que flutua entre altos e baixos. Qual é a grande diferença entre o equilíbrio e o desequilíbrio? É porque você não pode estar nos extremos por muito tempo, né? Depois vocês dão uma pesquisada, eu coloquei aqui porque eu acho muito interessante a história desse rapaz, Philippe Petit. Ele é um equilibrista francês que, em 1974, atravessou as Torres Gêmeas sem nenhum equipamento de segurança. E isso que ele fez é considerado
um dos momentos mais extraordinários da história do equilíbrio e da audácia humana. Por que eu trouxe isso daqui? Primeiro, para que vocês entendam que, eu não sei se vocês já brincaram, se já viram crianças brincando, não tem como a gente atravessar uma corda sem bambear, ou seja, não é linha tênue. Fora que o que este homem fez foi de uma grandiosidade incrível. E se vocês imergirem um pouco na história dele, vocês vão ver que tudo começou lá no lugar onde eu vou mostrar o segredinho para vocês mais adiante. Então, eu trouxe a história do Felipe para mostrar que equilíbrio não é uma linha tênue e que a gente pode, sim, ser audaciosas, sermos audaciosas na nossa vida, com equilíbrio. E aí, hoje eu quero convidar vocês a refletir. Que equilíbrio? Só um minutinho, gente, que eu preciso permitir aqui. Existe equilíbrio na vida de vocês entre o seu espírito, mente e corpo hoje? Aí eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim. Se está equilibrado, coloca número 1. Se está mais ou menos, estou tentando, Marina, coloca 2. Se está capengando, coloca 3. E se está desequilibrado total, coloca 4. Coloca aqui no chat que eu quero ver. Ó, a Tânia colocou 2, Débora 2, Francine 4. Vamos resolver isso, Francine. Desequilíbrio não dá, é o extremo. Priscila 2. Estamos tentando, né, gente? O problema é que quando a gente tenta, a gente fica só na tentativa. E vocês vão entender mais na frente o que eu quero dizer com isso. Fabiola 2 também. É isso aí, o importante é não desistir, né, meninas? Perfeito. Então, eu vou avançar. Primeiro eu vou, antes de passar um pouquinho adiante, para quem não me conhece, porque aqui tem meninas que não me conhecem, eu vou me apresentar, falar um pouquinho bem rapidamente de mim, para que vocês entendam de onde eu trago esse conhecimento, de onde eu trago essa experiência a respeito disso. Meu nome é Marina Dantas, eu sou cristã, sou casada, mãe de um menino maravilhoso de 8 anos, casado 10 anos, e em 2022 eu descobri que eu era apaixonada pela vida e pela mente humana. Desde então, me dedico exclusivamente a isso. Formada em administração de empresas, trabalhei 18 anos na CLT. Em 2022, em 2023 especificamente, eu fiz a transição de carreira, porque eu já estava vivendo um processo de burnout no trabalho, assédio moral, problemas financeiros, meu casamento indo ralo abaixo por conta do problema, das emoções, da falta de entendimento e de equilíbrio entre meu espírito, minha mente e meu corpo. Então, hoje sou pós-graduada em políticas públicas, neurociência, comportamento humano, neuropsicologia, sou formada como terapeuta de alta performance mental, mentora, treinadora e palestrante. Também sou especialista em neuroterapia, ou seja, tudo que tem neuro, né, gente, fala da mente, fala do cérebro, funcionamento, de todo esse sistema maravilhoso que é a nossa mente. Especialista em travas mentais, saúde emocional da mulher, então trabalho exclusivamente com mulheres. Esse ano, começo do ano, atendi um paciente homem, mas percebi que, de fato, meu público são vocês, são mulheres. E sou criadora do método ID, que é um método ao qual eu ajudo centenas de mulheres a cuidar da sua saúde mental e emocional, descobrindo o verdadeiro sentido de viver, né? E mais à frente, de novo, vocês vão entender do que eu estou falando. Hoje sou sócia e diretora da Plenicorp, que é uma empresa de consultoria estratégica em saúde mental e emocional no ambiente de trabalho. E a minha missão de vida é ajudar mulheres aprisionadas emocionalmente para que assumam um controle da sua própria vida com clareza, força espiritual, autonomia emocional, propósito, entendimento, né, de como, de fato, funciona tudo que envolve a sua existência.
Vamos entrar aqui, agora eu quero entrar com vocês nos pilares. O espírito. Desculpa, gente. Independente de religião, aqui a gente, de crença, na verdade, porque não se trata de religião, independente de crença, todos nós somos seres espirituais, né? Então a gente não surgiu só de uma explosão e da evolução do macaco. Nós temos um espírito que habita em nós. Ele é a essência da nossa existência. Ele é a conexão com o nosso propósito, com os nossos valores, com a fé. Fé não necessariamente se trata de religião, gente, não é isso. Fé é acreditar naquilo que eu ainda não vi, né? E com a nossa transcendência. Então, o espírito, ele nos conecta à nossa origem. Ele nos faz entender que nem somos só espirituais e nem somos só naturais. Então, existe uma profundidade. O espírito é aquilo que a gente não vê, mas é aquilo que a gente sente. Qual a importância desse pilar na nossa vida? Dá sentido à vida, fortalece nossa resiliência, né? Nutre nossa esperança. E aí, gente, tirando toda a parte holística, né? Quando a gente negligencia a área espiritual, a gente sente vazio existencial, falta de sentido da vida, sensação de orfandade. O que é sensação de orfandade? Não me encaixo em lugar nenhum, não consigo entender a que pertenço, é uma sensação de estou perdido no mundo, vou para lá, vou para cá, nada dá certo, é uma falta de direção, falta de propósito, uma falta de paz, a gente não consegue experimentar paz. Dessas coisas aqui, né, desses itens, alguns. O que vocês já sentiram ou podem estar sentindo atualmente na vida de vocês? Coloca aqui para mim. Se alguém já sentiu vazio existencial, coloca 1. Se alguém já sentiu falta de sentido da vida, 2. Sensação de orfandade, aquela sensação de parece que eu não me encaixo em lugar nenhum. 3, falta de paz interior. 4, e falta de propósito e direção. 5. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vou começar. Eu já senti tudo. Eu já gabaritei essa lista. Gabaritei ela do começo ao fim. Porque, gente, não entendia o que era de fato essa esfera na minha vida. Gabaritei. Deixa eu ver aqui no chat, ó, Francine, 3, 4, 5, Rubi, 2, Fabiola, 2. É, gente, tá vendo? Gabaritou, Fabiola. Gabaritou, né? Gabaritamos. Quem nunca? Já senti tudo um dia, Priscila, hoje me sinto melhor. Que bom, Pri, mas é isso. E eu já vou trazer aqui uma coisa para vocês para acalmar o coraçãozinho de vocês, tá? O equilíbrio, gente, ele não é uma linha linear. Ele não é uma linha reta o tempo inteiro, né? Ele tem suas oscilações. Então, fiquem em paz quando, por algum momento, vocês perceberem que vocês estão desequilibradas, oscilando um pouquinho em algum lugar desse daqui. E que bom que a gente recebe esses sinais, porque aí a gente pode olhar com calma para tudo isso e reajustar a rota. Ok? Não se culpem. Calma, vamos com calma. Pilar 2. Antes, alma. Tem muita gente que confunde, né? Eu era uma dessas. Eu ficava assim, gente, mas minha alma não é meu espírito? Meu espírito não é minha alma não é minha cabeça? Como é que é isso? Hoje fico feliz porque fui em busca de respostas e tenho encontrado. Que bom, Fabíola. Que bom, o coração fica grato. Grato a Deus pela sua vida e pela sua atitude, pela sua decisão. Que bom, compartilhem aqui, meninas, o que vocês fazem, fizeram, se não estão fazendo nada, se estão buscando, tá? Entre o nosso espírito e a nossa mente, que é o nosso segundo pilar, tem quê? Tem nossa alma. A nossa alma é o repositório do nosso espírito e da nossa mente. Para que o nosso corpo tenha vida, precisa existir uma alma nele. E a nossa alma é a junção do nosso espírito com a nossa mente. É o que dá vida
aqui na Terra. Pilar 2, mente. Anotem essa frase. O poder da criação da sua realidade. Anotem essa frase. O poder da criação da sua realidade está na sua mente. Mais à frente vocês vão entender do que eu estou falando. A mente é o universo dos nossos pensamentos, ou seja, eu tenho a minha mente, que é o repositório das minhas emoções, das minhas crenças, daquilo que eu acredito, dos meus pensamentos. É como se fosse a máquina, né? Imagine ali um avião, aquele computador de bordo, é a minha mente. Ela é a base da nossa clareza, é o que organiza as nossas percepções de mundo, influencia as nossas decisões e os nossos comportamentos. Quem me acompanha aqui há algum tempo já me ouviu dizer e sabe, inclusive com base no meu trabalho, que os nossos comportamentos, eles são uma manifestação da nossa mente, e não do nosso consciente, do que está aqui dentro, e não do que está no que a gente vê, no que a gente entende, né? Mas isso é uma coisa mais profunda, fica para outro momento. Então, o que acontece? E é na nossa mente que ficam registradas as nossas experiências, os nossos traumas, aquilo que nós vivemos e nem lembramos ainda em experiências intrauterinas. Tem uma série de informações que nós conseguimos lembrar e que nós não conseguimos lembrar, registradas na nossa mente. O que acontece, gente, quando a gente negligencia essa área? Ansiedade, estresse crônico, padrões de autossabotagem, procrastinação, culpa. Quem aí já sentiu? Vamos colocando aí, gente. Número 1, ansiedade. 2, estresse crônico. Quem já teve algum padrão de autossabotagem? Quem já se culpou? Quem já se autonegligenciou? Quem já sentiu desânimo? Quem já teve depressão? Capacidade intelectual e emocional prejudicada? Poderia resumir aqui, né, o que acontece quando a gente negligencia a nossa mente, só nessa frase: incapacidade intelectual e emocional prejudicada. Ou seja, a gente fica retardada, totalmente problemática. Como diz a minha pastora, a gente fica totalmente embaraçada. Bloqueio da capacidade potencial. O que é isso, Marina? Nós temos um poder incomparável. Nós somos o único animal que pensa, fala, anda, raciocina, e a gente tem a capacidade de ter o nosso potencial bloqueado pela falta do cuidado com essa área. Então, quem nunca, né, gente? Eu também já gabaritei. Não sei vocês, mas eu já gabaritei. Hoje não gabarito mais, não todas. A gente vai e vem, mas qual é a diferença? Hoje eu sei identificar, hoje eu sei entender, hoje eu sei solucionar e não viver refém desse padrão. O grande problema aqui é porque o desequilíbrio, ele te torna refém do resultado de negligenciar essas áreas. Pilar 3, nosso corpo, santuário da sua vida. Vamos aqui comigo, vamos ver se vocês alcançam. Eu gosto de ser bem lúdica. Quem aqui já andou de avião? Faz joinha assim aí nas reações para mim, para eu saber. Quem já? Débora já. Fabíola já andou de avião. Quem mais já andou de avião aqui? Faz o joinha aí nas reações, gente, para eu saber. Ninguém mais andou de avião? Priscila, vou levar essas mulheres tudo para andar de avião comigo. O que acontece na aviação? Para o avião decolar, ele precisa do piloto. Mas para o piloto decolar o avião, ele precisa da torre de comando. Então, imagine que o nosso espírito é a nossa torre de comando. O espírito sozinho faz alguma coisa, gente? Ele faz no mundo espiritual. É uma coisa que a gente não acessa e não sabe. Mas aqui, estamos falando de vida real. O espírito sozinho faz alguma coisa? Não faz nada. Ele precisa do quê? Ele precisa do piloto. Então, a torre de comando, que é o nosso espírito, precisa do piloto, que é a nossa mente.
E, por sua vez, o piloto precisa do avião, que é o nosso corpo, porque senão, piloto sem avião não é nada. Então, vocês conseguem alcançar o entendimento? A torre de comando precisa do piloto, e o piloto precisa do avião. O espírito precisa da mente, e a mente precisa do corpo. Isso forma o que nós chamamos, o nome é feio, tricotomia humana. Tricotomia também pode ser raspagem, mas se você for analisar em estudos sobre, né, desenvolvimento humano, você vai entender que também se refere a isso. Ou a nossa tríade divina, ou a nossa trindade, espírito, mente e corpo. Eu quero que vocês alcancem o entendimento de que nós somos os três a todo momento. O que está falando com vocês é um espírito repousado em mim, em conexão com a minha mente, entregando algo para vocês. É por isso que quando existe a morte, o corpo se torna inútil. Por quê? Porque um espírito sem um corpo é só um espírito. Aliás, ele é o espírito. Mas no nosso mundo aqui, ele não faz nada sem um corpo. E aí a importância do corpo, gente. O veículo, aqui eu coloquei o veículo sagrado justamente por quê? Para que a gente entenda que o corpo ele é tão importante quanto o nosso espírito. Então, o nosso corpo é a manifestação do nosso espírito e da nossa mente no mundo. Nós não somos só um corpo que anda vagando pela terra. Não somos, definitivamente. Não trate o seu corpo como apenas um objeto que fala, anda, come, dorme. Você não é só isso. O seu corpo, a sua massa, não é só isso. Qual a importância, gente? Manifestação da nossa essência e o que dá forma aos pilares invisíveis. Quais são os pilares invisíveis da nossa vida? Espírito e mente. Eu consigo ver minha mente, gente? Não, eu consigo ver meu cérebro. Consigo ver massa encefálica, né? Eu consigo ver a estrutura cerebral, eu consigo ver as regiões cerebrais. A minha mente eu não vejo. Então, meu corpo é o que dá forma, é o que dá vida visível àquilo que eu não vejo, tá? E aí, o que acontece quando a gente negligencia nosso corpo? Todo mundo sabe, né? Doenças físicas, cansaço constante, envelhecimento precoce, limitação da capacidade de desfrutar da vida. O que é isso, gente? A pessoa não consegue subir uma escada, a pessoa senta no parque para brincar com os filhos, não consegue levantar. Qualquer limitação de capacidade de você desfrutar da vida de forma independente é resultado de negligência com seu corpo. Baixa disposição, sobrepeso, diminuição da produtividade. Eu coloquei só algumas coisas aqui, mas quem nunca? Né? Quem nunca sentiu alguma dessas coisas aqui? Aqui, se tiver alguém que nunca sentiu, por favor, me passa a receita, porque nos últimos dias eu ando assim, meu Deus do céu, deixa eu cuidar melhor aqui do corpo, e aí quando eu acho que é o corpo, inclusive postei essa semana, quando eu achei que era meu corpo pedindo, não era. Era minha mente pedindo para, silêncio. Aí aconteceu, fui lá ouvir, melhorei. Essa sintonia, essa harmonia que vocês precisam compreender. Nós não somos só um espírito, nós não somos só uma mente, nós não somos só um corpo. E agora vem a parte mais legal. Eu espero que vocês estejam anotando aí, tá, gente? Anotem. Anotem tudo. A parte mais legal desse momento. Primeiro, eu quero que vocês respondam para mim qual a importância. Fabi está falando aqui, deixa eu ver. Como não somos ensinados a cuidar do nosso tempo, acabamos aprendendo a fazer quando algo de mal sentimos. Exatamente. E aí, Fabi, o grande problema da humanidade, né, é porque nós achamos que as doenças que afetam o nosso corpo têm raiz no nosso corpo. E não é. Eu tenho um caso de uma pessoa que está com 72 anos e ela aparenta ter 85. Sabe por quê? Sofrimento, emoções doentes,
uma vida de muito sofrimento, uma vida de guardar as emoções, de guardar as dores, de não tratar, de acumular. Então, é muito importante a gente olhar para tudo, para a sintonia, para a harmonia dessas três áreas. Se meu espírito está abatido, não tem como a minha mente ter força. E aí, se o meu espírito está forte, mas a minha mente não está, não adianta, o meu corpo não consegue receber. E vocês vão entender isso agora. O segredo da harmonia. É porque faltou divina aqui, era para eu ter colocado. Eu acho que está um pouco pequeno para vocês, mas eu vou mandar essa imagem. Eu vou mandar essa imagem lá no grupo, tá, gente? O verdadeiro significado da criação da vida, gente, tá aqui. Nessa harmonia entre espírito, mente e corpo. Se um deles está em desequilíbrio, de novo, você pode ter certeza que os outros também vão estar. Quando a gente ganha consciência de que nós não somos de fato somente um espírito, ou somente um corpo, ou somente uma mente, o que é muito difícil, né? Eu nunca ouvi uma pessoa falar assim, eu sou só a mente, sou só a mentalidade. O que a gente vê são pessoas ou vivendo muito no mundo natural, ou seja, no corpo, ou vivendo muito no mundo espiritual. Porque tem gente que acha que a vida é só orar, orar e orar. Não tenho que fazer nada, porque Deus vai mandar um milagre para mim. Eu vou orar e ficar sentadinha aqui esperando o meu milagre. E não é assim, né, gente? Então, o grande segredo está aqui. E aí eu trouxe duas faces. Por quê? Porque nós estamos falando de espiritualidade, nós não estamos falando de religiosidade. Nós estamos falando da criação. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu não vou lembrar onde eu ouvi, quem foi que falou, infelizmente, não vou lembrar. Mas eu gostei muito quando eu ouvi essa frase, que dizia assim, o objetivo e o propósito da ciência é provar a existência de Deus. E eu sou apaixonada por isso, porque quanto mais eu estudo sobre ciência, neurociência, física quântica, eu percebo o quanto Deus é real. E aí, no mundo espiritual, ou no mundo do universo, queira você entender como, né, de acordo com a sua crença, eu respeito, e a vida é assim, porque tem gente que não acha que é o espiritual, acha que é o universo, né? Lá tudo já existe. Tudo já existe. E aí, o que acontece quando a gente tenta materializar os nossos sonhos aqui, no mundo natural? Sabe quando existe uma trava? Marina, eu sinto no fundo do meu coração que eu preciso fazer isso, que vai dar certo, que é um plano que Deus colocou no meu coração, eu sinto. Mas eu estou há tanto tempo sem conseguir destravar, eu faço e não consigo. Sabe por quê, gente? Porque o problema está aqui, ó, na mente. Tudo já existe no mundo espiritual. Está consumado quer dizer já está feito, já é real, já existe. Ou o universo vai mandar para mim, o universo vai trazer para mim, o universo já está pronto, só preciso conectar. É isso, é real. A casa que você quer já existe, o carro que você quer já existe, o casamento que você quer já existe, os filhos que você quer já estão prontos. Tudo no mundo espiritual já existe, já está pronto. Só que quando a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, ou seja, manifestar e materializar isso daqui, existe um passo que conecta o que já existe com o que está acontecendo agora, que é a nossa mente, que é o campo das nossas emoções, que são os nossos padrões de pensamento, que são as nossas crenças, as nossas referências de mundo. Porque isso daqui retrata perfeitamente o fato de algumas pessoas não serem nada espiritualizadas, inclusive muitas nem acreditarem em Deus, e terem uma vida próspera. Por quê, gente? Porque no campo em que a conexão é feita, a pessoa é muito boa. Ela tem uma mentalidade
que nada para. Ela tem gestão das emoções dela, ela não quer saber se é emoção boa, se é emoção ruim, ela domina aquilo, ela entende daquilo. A conexão entre o que já existe no universo ou no mundo espiritual, o seu milagre, a sua promessa, com o que você está vivendo hoje, está na sua mente. É como se a nossa mente funcionasse como uma barreira. Então, existe no mundo espiritual e está pronto. Só que quando chega aqui, ó, para eu pegar do lado de cá, não vai. Por que que não vai? Porque você não está pronta. Você não está pronta para manifestar no mundo natural aquilo que já está pronto no mundo espiritual. E aí a gente chama de quê? De processo, de jornada, da lapidação de Deus, porque tudo isso é real. Então, enquanto somos só espírito, nossas coisas vão ficar tudo no espírito, tudo no mundo espiritual. Se eu que sou só natural, eu só estou de olho no mundo natural, nos bens naturais, nos bens materiais, nas coisas desse mundo, minha vida é dinheiro, sou escravo do dinheiro, sou escravo de relacionamento. Enquanto a base do meio, o pilar central, que é onde está o meu espírito conectado com o que eu vivo aqui, não estiver saudável, não vai. Não vai. O milagre, gente, ele é a junção da fé com o mundo espiritual e a ação do mundo material. Só que como que eu ajo para ver os meus desejos manifestados? Eu ajo sendo uma pessoa que entendo que sou espiritual e, portanto, vivo uma vida sabendo que sou espiritual, lapidando minha vida espiritual, sem negligenciar a conexão com Deus, a conexão com o universo, a conexão com as energias, e cuido da minha mente, e cuido do lugar onde tudo isso acontece, que conecta aqui no mundo material. Então, o segredo da harmonia está aqui. Quando eu descobri isso, lá em 2022, eu falei, olha, ninguém nunca tinha me dito. Se alguém aqui já sabia desse processo, me fala, porque precisa de parabéns, porque isso daqui vira muita coisa na cabeça de vocês. E aí, o que eu gosto sempre de trazer? Como cristã, eu sempre trabalho com embasamento bíblico, mas eu também, assim como disse agora há pouco, eu busco entender e validar essa frase que diz que a ciência está aqui para provar a existência de Deus. Então, se você for buscar na Bíblia, tem lá, dizendo que nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos isso. E aí, Marina, mas como é que você fala que tudo acontece na mente? Na Bíblia também fala, em Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, não viva só no padrão do mundo, naquilo que vocês enxergam, mas transformem-se pela renovação da mente. O que é transformação e renovação, gente? Se do jeito que não está dando certo, é porque está errado. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus lá no mundo espiritual ou aqui no mundo material? É aqui. A vontade dele está lá, pronta, feita, só esperando você renovar a sua mente, transformar ela para experimentar isso aqui no mundo material. Loucura a gente achar que a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a gente for para a eternidade. É agora. É agora, gente. Mas a gente precisa entender que está dentro da nossa mente. E aí, o que diz a ciência? A realidade é feita de energia. Na visão quântica, ou seja, a física quântica, né, fala muito disso, tudo vibra. E eu falo muito disso no meu processo, no meu trabalho. Nós somos energia, então nós estamos vibrando o tempo inteiro. O tempo inteiro você está vibrando, frequência. Tudo que existe hoje,
em potencial são possibilidades, ou seja, tudo que existe agora foi uma possibilidade. Quando a gente observa essa possibilidade, observa é o quê? Você bota a sua mente para focar, a sua mente para observar, nós somos observadores. Quando você bota a sua mente para observar, isso se torna realidade. Isso se conecta com a ideia de que tudo já existe no mundo do espírito. Então, a ciência, a física quântica está dizendo sim, é real. Sim, tudo já existe. Existe em infinitas possibilidades. O que você tem feito com as infinitas possibilidades? Que estão prontas esperando você cuidar da sua mente, das suas emoções, dos seus padrões de pensamento, das suas crenças, das suas referências de mundo, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqui, no mundo material, no mundo natural. Alguém aqui já sabia desse processo? Levanta a mão, que eu quero saber. Fabi sabia, mais ou menos? Fabi sabia? Mais alguém? Mais alguém? Ninguém? Pois é, gente. É assim que acontece. E aqui eu estou trazendo para vocês o básico do básico. O básico, assim, leite para neném recém-nascido. Porque quando a gente aprofunda nesse processo, você fala assim, sério? Sério? Não tem condição. A sua realidade é criada a partir daquilo que você tem dentro da sua mente. Aí eu vou deixar aqui para vocês, e aí se vocês tiverem, coloque aqui no chat, se vocês lembrarem. Alguém já manifestou na vida algo que por muito tempo manteve no seu pensamento, e aí quando aconteceu, falou, nossa, gente, eu pensava demais nisso. Não é que aconteceu? Seja bom ou seja ruim. Comigo aconteceu. E é impressionante. A casa que eu moro hoje é exatamente do jeito que eu pensava quando eu era menina. E eu pensava numa intensidade, numa intencionalidade, e eu nem sabia, hein? Por incrível que pareça, hoje, depois de 10 anos de casada, o meu marido, ele é exatamente como a Marina, menina, sonhava. É impressionante como eu já tive carros, como eu já tive experiências que se manifestaram. E eu olhei para aquilo e falei, gente, não é possível. Não é possível que eu pensei nisso um dia, e aí a gente fica achando que a gente pensou um dia, e a coisa se materializou. Comigo aconteceu, não gosto de recordar porque foi algo ruim. Isso mesmo, Rubi, acontece para o bom e para o ruim. Todas as vezes que acontecer algo na sua vida, você pode pensar assim, tá, deixa eu ver o quanto de energia eu coloquei nisso, o quanto de tempo eu pensei nisso, o quanto de foco eu dei nisso. É simples, gente, é aquele negócio, tudo que você foca cresce. Exatamente. Então, todas as vezes que você estiver vivendo no automático, lembra, no que eu estou pensando todos os dias? O que eu estou vibrando todos os dias? Como se fosse telepatia. Não é uma telepatia, é a criação da realidade mesmo. É exatamente esse processo aqui, Rubi. Tudo já existe. Tudo. Possibilidades boas e possibilidades ruins. Inclusive, na Bíblia fala, em Jó, eu não vou saber o versículo agora, o que mais temia me sobreveio. O que eu mais temia. Então, eu vivo num medo. Aí acontece. Aí você vira e fala, tá vendo? Eu falei que ia acontecer. Claro que ia acontecer. Foi só nisso que tu pensou. Foi só nisso que tu colocou a tua energia. Foi só nisso que tu colocou teu foco. Mas eu sei que não é fácil a gente mudar de pensamento, desviar o foco e transferir energia. Mas não é impossível. Existe processo, existe conhecimento,
existe entendimento, existe direcionamento. O grande problema, e eu acho que eu falei isso hoje nos meus stories, é que, infelizmente, nós queremos fazer tudo sozinhas na base do nosso entendimento, e a gente está vendo que o trem está caindo nos pedaços e continua. Eu fiz isso por muito tempo. E se eu tivesse buscado o entendimento, o direcionamento correto na época que eu percebi que o carro estava desengrenando no meio da estrada, eu nem sei se eu estaria dando essa aula aqui para vocês hoje. Talvez eu estivesse fora do país, talvez eu estivesse em outra situação, né? Mas é isso. Serve para o bom e serve para o ruim. Deixa eu ver aqui. Fabi. Quis tanto ser mãe, tentei o primeiro filho por 5 anos e aprendi o caminho. Tenho 3 filhos maravilhosos hoje. É isso, gente. É isso. Parece loucura. Ah, não, essa menina falando besteira, negócio de pensar. Vai, dá um Google. Dá um Google. Né? Dá um Googlezinho para você ver. A sua vida é uma manifestação dos seus pensamentos. A sua vida é uma manifestação real do que está aqui, ó, na sua mente. Bem aqui, ó. Bem aqui. Do que você está sustentando aqui. Do que você está frequenciando aqui. Por quê? O mundo espiritual é composto só de coisa boa, minha gente? Não. O mundo espiritual é composto por tudo. Então, se você está focando no ruim, quando passa daqui para cá, vem ruim. Não tem jeito. É a criação da sua realidade. E aí tem uma frase que o Dr. Joe Dispenza, que é um dos especialistas em neurociência, que foi das minhas primeiras referências quando eu entrei nesse mundo da mentalidade, que ele fala: os pensamentos que você pensa e as emoções que você sente criam o seu futuro. Se você anotar essa frase no espelho do teu quarto ou do teu banheiro, e todo dia de manhã tu olhar para isso, tu vai falar assim: eita lasqueira, eu não tenho opção, eu vou ter que mudar os meus pensamentos. Marina, como é que eu mudo os meus pensamentos? Processo, entendimento, compreensão, conhecimento. A gente não adianta ficar tentando a fórceps. Ai, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou próspera, eu sou rara, eu sou abençoada. Fale todos os dias palavras de afirmação. Sim, por favor. Mas se você não passa no processo de senti-las, não adianta. Por quê? Porque a mente é a nossa emoção, o nosso sentimento, nosso padrão de pensamento, nossa intencionalidade. O segredo está na nossa mente. Eu prometi que a aula ia ser rápida, e vai ser. Com o conhecimento que você adquiriu até aqui, neste momento. O que você acha, e aí é para colocar no chat para mim, tá? O que você acha que aconteceria na sua vida se você tivesse um caminho estruturado, com método e com direcionamento? Será que melhoraria seus relacionamentos? Será que sua saúde física, financeira seria melhor? Será que suas emoções, você não seria refém das suas emoções? Será que o futuro da sua família seria melhor? Sabe por quê, gente? Quando a gente está muito no mundo espiritual, a gente acha que ganhar dinheiro é errado. Aí a gente entra com uma... A Débora, pararia de ser refém das minhas emoções. Pois é. O teu espírito, ele não é refém das tuas emoções. É o teu corpo que é refém das tuas emoções. E aí o caminho é reverso. Entende? O corpo está só reagindo ao que está na mente. Por isso que existem casos e casos, isso é óbvio, gente. Mas a gente não pode achar que a gente vai resolver nossa vida só cuidando do corpo. Por quê? Porque nós somos os três, nós não somos um só. Nós precisamos entender o caminho da nossa vida espiritual. Como que eu desenvolvo minha espiritualidade? Como que eu me conecto com a minha origem? Qual é a sua origem? Gente, se a gente tira um peixe da água, ele vive? Não. É por isso que tem um monte de gente morta, viva hoje, porque está desconectado da origem.
A origem do peixe é a água. Se tira ele da água, ele vai morrer. A origem de uma mandioca é a terra. Se tira ela da terra e ela não cumpre o papel dela em determinado tempo, ela morre. Então, nós precisamos estar conectados à nossa essência, à nossa origem. Como que eu me conecto a Deus se eu acredito em Deus? Como que eu entendo de onde eu vim, qual é o meu propósito, qual é o sentido da minha vida? Eu passei 18 anos da minha vida na CLT, gente. Eu era uma profissional excelente e eu sentia que eu era órfã no mundo profissional. Lá no espírito, quando está lá a sensação de orfandade, não é só de relacionamentos ou de pai e de mãe. É isso também, uma sensação de que você não cabe no lugar que você está trabalhando há anos e anos. Aí você muda de profissão, aí você tenta outra coisa, aí o negócio não vai, não funciona. Não... Por quê? Porque você foi direcionado para uma coisa nessa vida. Deus desenhou você e disse: você tem esse cabelo, essa cabeça, esse braço, esse corpo para isso, isso, isso e isso. Aí a gente vem para a vida e caga tudo, com perdão da palavra. Por quê? Porque a gente se desconecta da fonte, que a gente não entende que somos seres espirituais, a gente não entende que existe uma alma que é repositório de tudo, conexão dessas duas coisas, e sai na vida igual um caminhão desgovernado. Ninguém ensinou isso pra gente. Tá tudo bem, eu também não sabia. Não sabia. Aqui vos falo uma pessoa que nos últimos 7 anos se dedicou exclusivamente a se curar de dores, traumas, a resgatar um casamento que estava indo para o buraco. Eu coloquei o meu casamento no buraco pela falta de entendimento sobre a minha vida espiritual, sobre as minhas emoções. Eu pude melhorar os meus relacionamentos depois que eu adquiri conhecimento, direcionamento, entendimento, caminho estruturado, método, acompanhamento. A minha saúde física é uma saúde voltada para longevidade. Eu não quero corpão bonito para mostrar para ninguém. Eu quero ver meu filho crescer, casar, pegar meus netos no colo. Eu quero ser uma velha que consegue ir no vaso sozinha, que meu filho não tenha que sair de casa para me levar no vaso, trocar fralda. Não quero. Como é que você está construindo o seu amanhã? Isso está na mente. Porque no mundo espiritual, o teu espírito é jovem, o teu espírito não envelhece, ele é eterno. Só que nós aqui no mundo da matéria temos um tempo. Vai chamar a senha de todo mundo. Aí você tem que olhar para o pilar da mente e para o pilar do corpo e entender o que você está fazendo com esses dois. Como é que está a saúde financeira, gente? A nossa conta bancária revela as nossas crenças, os nossos traumas e os nossos padrões de pensamento e comportamento. Eu era uma pessoa que quando eu ia cuidar de mim, eu vou olhar para mim agora. Quando eu olhava, minha conta estava no vermelho, meus cartões estourados, porque não tinha equilíbrio. Eu estava depositando nas compras as minhas aflições emocionais. A minha vida financeira era um reflexo fidedigno dos meus problemas emocionais. As minhas emoções, coitada de mim, reativa, irritada, grosseira, masculinizada. Me submetia a qualquer tipo de situação, relacionamentos tóxicos, homens horríveis ao longo da minha vida. Por quê? Porque não sabia o que era aquilo. Ansiosa, angustiada, nervosa com tudo, me sentindo incapaz, a fulana consegue porque ela é melhor, porque ela tem uma vida assim, eu não dou conta, porque comigo não, porque eu sou pobre, porque é isso, porque é aquilo. Gente, que loucura! Nossa identidade precisa ser estabelecida. O maior evento do mundo não foi o homem ir para a Lua, foi Deus descer na Terra para mostrar para a gente que nós podemos ser ricos porque Ele foi pobre, porque Ele se fez humilde. A gente não pode mais achar que o futuro da nossa família está em guardar dinheiro na poupança. A gente precisa multiplicar.
Jesus veio para cá para nos mostrar que nós precisamos multiplicar. Pegou 12 e falou, vai. Olha o tamanho do reino de Deus hoje. O que você está fazendo com o que você tem? Você não ajuda ninguém vivendo uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? É pobre? Não. É simples? Não. Uma vida medíocre é quando não está bem, não está bom, e você fala, deixa para lá. Não tem jeito não. Larga para lá, não tem mais jeito não. E vai vivendo. E vai aceitando. E vai deixando. Pelo amor de Deus, gente. Eu morro e mato pela minha família. Sério? E por quem que você está vivendo, então? Porque se morrer, morreu, gente. Já foi. Acabou. Você tem que viver. Você tem que acordar. Tem que cuidar do seu corpo. Tem que se conectar com Deus. Tem que ler um livro. Tem que fazer especialização. Tem que olhar para dentro. Vai fazer terapia. Vai fazer mentoria. Vai viver, gente. Vai. Eu tô falando porque eu fui. E eu falo para vocês do fundo do meu coração, dói. Mas é bom demais. É bom demais. Você dormir e acordar sabendo para que você veio nessa terra. Hoje eu sei. Eu era a pessoa que não gostava de ler. Eu era a pessoa na escola que só passava, sabe, assim, era 5 a nota, era 5,0 toda a matéria. Eu não gostava de estudar. Hoje eu sei porque eu não gostava de estudar. Porque eu estava estudando uma coisa que eu não gostava. Se você deixar hoje, eu só quero viver estudando sobre a mente de vocês, como que eu faço para ajudar melhor minha paciente, qual é a técnica, o que a dor dela tá, o que ela tá passando, como é que eu faço para ajudar ela, que produto que eu vou desenvolver para ajudar essas mulheres, como que a gente vai fazer um evento, junta com uma, junta com outra, o que a gente entrega, vamos. A vida precisa ter sentido, gente. E o sentido está no equilíbrio, que não é uma linha tênue, do seu espírito, da sua mente e do seu corpo. Marina, eu não sei por onde começar. Começa pelo começo. Começa pelo conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento, diz o Senhor. Falta de conhecimento. Você não precisa ir para dentro da igreja. Você pode buscar Deus dentro da sua casa. Eu tive experiências dentro da minha cozinha. Nunca tinha pisado numa igreja. A gente está procurando a coisa no lugar errado quando a gente deixa de olhar para dentro e procurar dentro o que já existe dentro e vai procurar lá fora. Desculpa, gente, me empolguei, mas é porque ficou... Já falei, não me dá um espaço que eu vou falar de Jesus e... É porque só eu sei o que ele mudou na minha vida. Diante dos meus olhos. Eu tenho mulheres aqui que têm testemunhos. Eu conheço pessoas que viveram coisas. Não dá mais para a gente ficar achando que tá tudo bem. Não tá. Não tá, gente. Semana passada eu escutei uma frase que me chocou, foi como uma faca dentro do meu coração. O inimigo, o demônio, o Satanás, seja lá qual nome ele tenha, ele não precisa mais possuir ninguém. Porque existem pessoas disseminando mal na internet, com 50, 60, 70 milhões de seguidores, pessoas se prostituindo, pessoas abusando de crianças, e o povo está batendo palma. Por quê, gente? Adulto chupando chupeta. Gente, o que está acontecendo com a humanidade? O inimigo está de férias, ele não precisa mais ter esforço, ele não precisa mais se esforçar. Pessoas como nós, mulheres que estão às 6 horas da tarde de uma terça-feira, buscando conhecimento, precisam se levantar. Precisam cuidar das suas emoções e transferir isso para as outras pessoas, transferir isso para suas casas, para suas famílias, para os seus filhos, para suas descendências. A gente precisa fazer isso, gente. E do fundo do coração, contem comigo para o que precisar. Eu estou aqui, eu sou sentinela. Deus me deu e me mandou e falou, vai. E o milagre não vai parar em mim. Nem em mim e nem pode parar em você. Aqui tem mulheres incríveis. Eu tenho certeza que ninguém está aqui
por acaso absoluta. Então, não saiam desse encontro achando que foi só mais uma aula. Existe um propósito em tudo que acontece na nossa vida. A gente pode despertar ou a gente pode deixar passar. Então, me digam, que eu fiz uma pergunta e não deixei vocês responderem, né? O que melhoraria na vida de vocês hoje? Pode ser só com relação aqui a essas opções que eu dei. Se vocês tivessem um caminho estruturado, com método, direcionamento, entendimento, acompanhamento, coloca aqui para mim, enquanto eu vou tomar uma água. Fabi falou que melhora tudo. O futuro da minha família, Francine falou. Perfeito, Francine. Francine, você sabe que nós, mulheres que têm acesso a esses conteúdos que os nossos pais não tiveram, nós somos responsáveis por quebrar ciclos nas nossas gerações e por transferir esse conhecimento para a nossa família. Então, se melhora o futuro da sua família, eu espero que você sinta isso como um dom, como um presente, para que você se aproprie disso, cure as suas dores, trabalhe as suas dores, os seus problemas, as suas questões, porque todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. E aí, então, você possa melhorar a sua família, você possa melhorar o futuro da sua família. Porque pobre a gente não ajuda ninguém, doente a gente não ajuda ninguém, a gente fica arrancando nossos pedaços para dar para as outras pessoas, quando na verdade a gente tem que dar ao outro aquilo que nos transborda. A Rubi melhoraria tudo. Vai melhorar, Rubi? Só não para. E aí, vamos para o próximo passo. Eu, obviamente, trago aqui uma oportunidade para vocês, mas antes de qualquer coisa, eu sei que existem objeções no coração de vocês, e é normal, porque a nossa mente ela está acostumada com o desconforto daquilo que eu já conheço. O cérebro diz assim, não, tá doendo. Uhum. Mas aqui tá confortável, porque eu já conheço essa dor, porque eu já tô acostumado. Então, você não inventa moda, não. Não vai fazer nada. Fica quieta aqui. É assim que ele fala com você. É assim que a sua mente funciona. E aí, antes de eu trazer para vocês a oportunidade que eu quero trazer aqui, que é uma oportunidade nova, aqui tem algumas meninas que já me conhecem, já trabalharam comigo, tem Débora aqui, que foi minha primeira mentoranda, minha segunda mentoranda em 2023. Eu trouxe aqui alguns depoimentos, inclusive um da Débora, porque hoje ela me honrou, e eu achei incrível isso, sobre processos de mulheres que passaram comigo, ou em mentoria, ou em terapia, para que vocês entendam que não é um problema só seu, não é uma dificuldade só sua. Todos nós temos a mesma essência. Todos nós temos uma mente com semelhanças. O que difere uma pessoa da outra é o nosso histórico de vida, é aquilo que nós ouvimos ao longo da nossa vida, são as experiências que nós vivemos, são os conhecimentos que nós adquirimos. Então, se você está achando que é para você cuidar da sua saúde espiritual, mental e física, sim, é para você, é para mim, é para qualquer pessoa. Eu sou psicoterapeuta e eu faço terapia, porque eu preciso me cuidar, para cuidar bem de vocês, para cuidar bem da minha família, para cuidar do futuro da minha família. Então, é sim possível. Eu esqueci de colocar o nome aqui, mas eu sei de quem é. Essa daqui é uma das minhas pacientes mais recentes. Ela colocou, quando iniciei as sessões, ainda meio tímida, sem saber ao certo como me expressar, eu não imaginava o quanto esse processo iria transformar a minha vida. Aos poucos fui me abrindo e você foi me compreendendo. Antes eu era alguém que não sabia dizer não, que se colocava sempre em segundo plano, priorizando os outros. Alguém aí já fez isso, gente? Eu já.
Eu gabaritava tudo, eu era boa demais, minha Nossa Senhora. E esquecendo de mim. Olha lá onde a Heloísa estava. Foi com você que aprendi onde era o meu lugar, quem é a Heloísa e principalmente como a Heloísa merece ser tratada. Sabe por quê, gente? Porque não é só assim, olha, o seu lugar é ali. Você não se deixa ser tratada assim, assim. Porque não é assim que funciona, gente. Precisa de método, precisa de entendimento, precisa de conhecimento, precisa de prática, precisa de técnica. Precisa olhar, sabe para onde? Para o lugar onde a gente não enxerga. Precisa olhar para o que é invisível. Porque o nosso campo visível, o nosso consciente, só é um reflexo do que está no inconsciente. Ah, Débora, precisa saber a raiz das coisas. Exatamente, Débora. Exatamente, falou tudo. Não adianta ficar colocando o balde na goteira se não fechar o buraco no teto. Né, gente? A Débora, que está aqui com a gente, ao longo da minha caminhada pessoal, enfrentei muitas dificuldades. O poder do autoconhecimento e autorresponsabilidade me libertou dos ciclos que não se findavam. E aqui eu trouxe, eu acho muito interessante isso que a Débora colocou, porque existe uma coisa que é a autorresponsabilidade. A gente precisa se apropriar daquilo que é responsabilidade nossa. Eu não consigo fazer por você sua parte, você não consegue fazer pelo seu filho a parte dele, pelo marido a parte dele. Então a gente tem que ter autorresponsabilidade e cuidar de nós mesmas e parar de ficar apontando o mundo como os culpados dos nossos problemas. É forte, mas é real, gente. Eis a importância de caminhar ao lado de pessoas que agregam e nos direcionam. Fui uma mentora essencial ao longo do processo dela. E aqui, a Dani, se não fosse você abaixo de Deus, eu não estaria descobrindo e colocando para fora tanto lixo desnecessário que internalizei por anos. O que acontece, gente? Ao longo da vida, a gente vai fazendo o quê? Ó, é lixo espiritual, é lixo mental e emocional, e é lixo físico também, né? Uma alimentação totalmente descontrolada. Vamos para o que é mais fácil de ver? Os nossos hábitos revelam os nossos pensamentos. Então, a gente passa anos da vida se comportando dessa maneira. É real que a gente fecha os olhos para quase tudo e empurra a vida com a barriga. Quem se identifica? Mas quando descobrimos que ainda há pessoas na Terra que trabalham por outras vidas, vemos a chance de mudar um cenário que enxergamos na vida de outra e enxergamos a vida de outra maneira. Então, tudo é uma questão de decisão, né? Decisão. O que eu quero? Eu realmente decido mudar ou eu decido continuar? E o livre-arbítrio está aí para isso, né, gente? A lei da semeadura também. O homem pode plantar o que quiser, mas ele vai colher exatamente o que plantou. Essa é uma frase, um princípio bíblico que me arrepia os cabelos, de verdade. Eu durmo e acordo assim, meu Deus, o que estou plantando hoje? Porque eu sei que a colheita vai vir. E mais, pessoas corajosas são aquelas. Anota, gente. Anota aí, eu quero ver. Todo mundo me marcando no Instagram com essa frase. Pessoas corajosas são aquelas que têm capacidade de plantar novas sementes enquanto ainda estão colhendo um plantio ruim. Isso é muito desafiador, gente. Porque a gente colhe o que planta e a gente não sabe qual é o tempo dessa colheita. Então, às vezes, nós vamos estar em um momento de plantar novas sementes na nossa vida, mas ainda colhendo aquele plantio ruim que nós fizemos. Isso é coragem. E aí eu quero trazer para vocês a mentoria. Ai, gente, tá cortando, né? Falo, Débora. Eu vou até parar aqui para ver se eu consigo reajustar aqui o tamanho e vou falar para vocês. Pessoas corajosas são aquelas capazes de plantar novas sementes enquanto colhem um plantio ruim, as sementes de um plantio ruim. Espera aí, gente, que eu vou tentar ajustar aqui o
o arquivo, que ele deu uma bugada. Pronto, nós já estamos caminhando para o fim, tá, meninas? Deixa eu só ver se o negócio agora vai. Aí, melhorou. Então, qual é a oportunidade que eu quero trazer aqui para vocês hoje? E aí eu já vou falar de cara, tá? Para quem é essa oportunidade? É uma mentoria nova que eu estou criando agora, com base em toda a estrutura de trabalho, com base no meu método, que é um método de identificação, de decisões, de execução. É o método que eu utilizo no processo terapêutico com as minhas pacientes, é o método que eu utilizo nas minhas palestras, nos meus negócios. E aí existem duas coisas. Para quem que é essa mentoria? Para quem realmente quer mudar. Para quem realmente decidiu que não vai mais ser refém das emoções, do que acontece na vida, de descontroles emocionais, para quem entendeu que não tem como viver um desequilíbrio ou viver tentando, porque quem tenta, só tenta, né? E para quem não é, para quem acha que autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espírito, mente e corpo é só balela, para quem acha que não precisa cuidar dessas três coisas, não, eu só preciso dormir, acordar, trabalhar e pagar minhas contas e tá tudo bem. Aí eu vou para academia quando dá, e aí eu me divirto um pouquinho com a minha família e tá tudo certo. Tá tudo bem, cada um com as suas escolhas, tá? Eu desenvolvi esse processo, esse projeto, essa mentoria, porque durante o meu processo com as minhas pacientes, eu entendi que algumas pessoas, infelizmente, não conseguem acessar comigo um processo terapêutico, né? E como eu falei um pouco antes, não vai parar em mim. O que Deus derramou sobre mim e a transformação que eu tive na minha vida, no meu casamento, nos meus projetos, no meu trabalho, na minha carreira, no meu maternar, na minha família, que eu estou vendo diante dos meus olhos, não vai parar em mim. O milagre não vai parar em mim. A mudança não vai parar em mim. Então, eu tenho buscado no meu trabalho formas de entregar ao mundo cada vez mais aquilo que eu sei, aquilo que me transformou. A mentoria Raízes que Curam é um lugar seguro. Obrigada, Rubi, você também. Você também é um presente. Minhas pacientes são um presente na minha vida, gente. Nossa Senhora. A mentoria Raízes que Curam e Criam, porque, olha, o nome da mentoria era Raízes que Curam. E enquanto eu fazia essa apresentação, Deus sussurrou no meu ouvido, não é só cura, é criação. Porque elas vão passar por um processo e elas vão multiplicar as sementes na vida de outras pessoas. Então, mentoria Raízes que Curam e Criam, um lugar seguro para mulheres fortes e sobrecarregadas. Quem não nunca na vida se sentiu sobrecarregada? Quem nunca se sentiu assim, meu Deus, eu preciso ser forte, porque se eu não for, tudo cai. Se eu não fizer, se eu não, né? Acontece. A mentoria é para isso. É para vocês terem um lugar. Sabe para quê? Para desabar se precisar. Sem julgamento, sem crítica, sem apontamento. É acolhimento, conhecimento, direcionamento e transformação. Em 7 semanas, você passa pelo meu método: identificação, decisão, execução, ancorado nos 3 pilares: espiritualidade, mentalidade e comportamento, tá? Então, nós vamos trabalhar espírito, mente, corpo. Por quê, gente? Ah, não, Marina, eu quero trabalhar só o meu espírito. Então, minha filha, tudo bem, tu pode ir, eu faço um módulo separado para você, mas vai bater na barreira da mente. Ah, não, Mari, eu tô aqui, minha vida espiritual tá top, tá ótima, tá tudo certo. E por que que não tá passando da mente pro corpo, então? Entende? O contexto aqui é esse.
É entender que não é uma coisa só, é tudo. E aí, o que a gente vai fazer dentro dessa mentoria, gente? É porque tá cortando para vocês, mas vamos lá. Identificação das raízes emocionais invisíveis. O que são as raízes emocionais invisíveis? Histórico de vida, histórias que você viveu, coisas que você passou, pensamentos que se repetem, traumas que você viveu. Marina, eu vivi isso, isso e isso. Hoje eu me comporto assim, assim, assado. Não sei se tem relação. Será que tem relação? Será que não tem? Como é que foi? Entendimento, gente. Identificação das raízes emocionais, padrões de pensamento que repetem ciclos. O que é padrão de pensamento que repete ciclo? Se você está vendo na sua vida repetição de ciclo financeiro, ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, ganha dívida, ganha dinheiro, ganha dívida, ganha dinheiro. É um padrão que se repete. Aonde que está a raiz disso? Lá no emocional invisível. Conexão com a sua espiritualidade. Conexão com a espiritualidade sem religiosidade. Aqui, o foco é Deus, é a sua origem. Quais dores são realmente suas? Porque a gente passa a vida inteira carregando dores que não são nossas, culpas que não são nossas, traumas que não são nossos. Vai criar capacidade de lidar com as suas emoções e com as emoções do outro. Porque se eu não sei lidar com as minhas emoções, eu não vou lidar com as emoções do outro. Não, Marina, eu dou conta de lidar com as minhas emoções, mas aquela pessoa ali, na hora que ela abre a boca, eu não dou conta. Então, você não está dando conta de lidar com as suas, meu amor. Aprender a construir relacionamentos saudáveis, parar de ficar se envolvendo em ciclos autodestrutivos, criar limites saudáveis com amor e firmeza. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Levanta a mão, quero ver. Aí, Marina, tenho que sair depois que eu... Tá bom, meu amor, obrigada pela sua presença. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Né? Isso é uma grande questão. Eu também não dava conta. Dizia não para mim e sim para os outros. Nossa Senhora, depois ficava me sentindo a pior pessoa do mundo. É ruim isso. A gente precisa criar limites saudáveis, com amor e com firmeza. O que é isso, gente? Eu entendo sobre as minhas emoções, logo eu aprendo a lidar com o outro. Se posicionar nos relacionamentos sem culpa, sem rigidez, porque tem gente que é 8 ou 80, né? Não, comigo não tem essa não, Marina. Comigo tem essa não. Ou é 8 ou 80, ou me engole ou não me engole. Todo desequilíbrio não é saudável. O equilíbrio, ele é flutuante, mas ele não é extremo. Lembrem-se disso. E aprender a validar suas emoções, acessando a sua intuição como direção prática para a vida. Gente, é muito romântico, né? Não é romântico isso aqui? Marina, não sei se eu preciso disso, não, porque na verdade eu tô nervosa, estressada, não durmo bem, sabe? Só brigo com meu marido, e aí é uma confusão no meu trabalho, eu não aguento mais nem olhar para a cara do meu chefe, e dívida atrás de dívida, e eu não sei qual é o propósito da minha vida, e eu não sinto que, não sei para que eu vim nesse mundo. Tá tudo aqui, gente. Eu só botei com palavras românticas para vocês, bonitas, tá? Mas tá tudo aqui. A gente vai pegar espírito, mente e corpo e vai trabalhar um por um, até que você entenda como colocar cada um no lugar, como organizar cada coisa, como lidar com as suas emoções, como investir na sua espiritualidade, como cuidar do seu corpo sem sentir que, ai, meu Deus do céu, que saco esse negócio de ir para academia, de fazer exercício, que saco isso. Entendendo o que você gosta, entendendo o que te faz bem. Tem gente que não sabe nem o que gosta. O que você realmente quer para a sua vida. A gente vai aprender sobre a criação da nossa realidade, que parte dessa pergunta, o que eu realmente quero da minha vida, para a minha vida. O formato, eu acho que está bem pequeno aí para vocês, né, gente? Mas eu vou mandar para vocês isso depois, tá? Qual é o formato da mentoria? 6 encontros ao vivo comigo, tá?
Primeiro encontro, dia 23/9. Acesso à plataforma com 7 módulos de conteúdo estruturado para sua jornada. Aulas curtas, dinâmicas, com foco. Todas as ferramentas da mentoria, ou seja, tem aula, tem conhecimento, tem direcionamento e tem execução. Prática. Grupo exclusivo no WhatsApp. Por que um grupo exclusivo no WhatsApp? Porque nós estamos falando de um processo de desenvolvimento pessoal. Aí você vai lá e assiste uma aula. Aí você fala assim, caramba, e agora? Estou aqui cheia de dúvida, o que eu faço? Aí você vai lá no grupo, manifesta a sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega, de outra pessoa, e eu vou lá e vou orientar vocês. Bônus exclusivos, diagnóstico individual de travas mentais com relatório, ou seja, todo mundo vai fazer o diagnóstico de travas mentais, que é o quê? É o que demonstra para você quais são as raízes dos seus comportamentos disfuncionais hoje, com relatório individualizado para todo mundo. Sorteio de um livro devocional para 2025, para a gente já entrar 2025, se já quiser, agora em 2024 começar, mas para já entrar 2025 com livro novo, com uma rotina de lapidação espiritual, de desenvolvimento espiritual. Caixinha terapêutica individual por formulário, com resposta por áudio no privado. Que isso, Marina? 2026, Fabi, verdade. Misericórdia. Tá vendo, gente? É assim a vida da pessoa. Caixinha terapêutica individual por formulário com resposta por áudio. O que é isso? Uma vez por semana, depois dos nossos encontros ao vivo, eu vou disponibilizar o link do formulário lá no grupo. Você vai entrar e vai colocar a sua pergunta lá, Marina. Estou com problema assim, assim, assado no casamento, no trabalho, na vida pessoal, assim, assim, assado. Me traz a sua ajuda como terapeuta. É individual. Eu vou mandar no seu individual, não vou mandar no grupo. Ou seja, você vai ter acesso a mim como terapeuta uma vez por semana através desse processo, tá? Gente, eu acho que o trem travou aqui. Não, destravou. Qual é o investimento? 6 encontros ao vivo comigo, R$ 2.500. Acesso à plataforma, 1.297. Se eu fosse passar para vocês só o conteúdo gravado, seria 1.297. Todas as ferramentas da mentoria, 497. Que ferramentas são essas? Materiais que vão conduzir vocês dentro do método à prática. Não adianta ficar só enchendo a cabeça, virando obesa mental, gente. Tem que trabalhar, tem que botar o negócio para funcionar e para rodar dentro da cabeça e no braço. Grupo exclusivo no WhatsApp. Tem gente hoje cobrando R$ 200 para botar pessoas num grupo e ficar dando dicas de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Acesso, gente, exclusivo. Tanto para fazer as perguntas, porque só no grupo você vai ter o formulário para fazer as perguntas para mim, para que eu mande para você no seu privado, quanto uma rede para você compartilhar lá as suas questões, que talvez não sejam tão pessoais e você não se importe de colocar lá e dessa forma poder agregar também na vida das colegas. O diagnóstico, 147. Sorteio de um livro, 50. Nem sei quanto que vai ser o livro, mas... E a caixinha terapêutica comigo, incalculável. Por quê? Porque quem passa no processo terapêutico comigo sabe quanto que custa meu processo, tá? O valor de tudo isso, gente, o valor justo, R$ 4.688. É justo. É justo porque eu estou falando da sua vida. É justo porque eu estou falando do seu processo. É justo não porque é o meu trabalho somente, o meu tempo, o meu conhecimento, mas é justo porque eu sei o tanto que você vai evoluir nesse processo. Então, é justo. 4.688. Mas hoje, aqui, neste encontro, lá no grupo, oferta especial 12 de R$ 200
206,54. Aí eu quero que vocês me falem aqui se essa oferta especial tá boa ou se eu posso melhorar um pouquinho. Marina, eu quero fazer. Eu preciso, mas pesou a mão na parcela e eu não dou conta. Quem aqui acha justo 206,54? Bora, gente, posicionamento, sem medo, vai. Quem acha justo? Quem acha justo? Ninguém acha justo? Ninguém? Fala, gente, bota o dedinho assim, ó, para baixo. Não, Marina, não acho justo. Acho que tá caro. Bora, gente. Ninguém. É, mas não é só o tempo, né, Fabi? Não é só o tempo. É o tempo, é o tanto que eu estudei, mas é a transformação de vocês. Gente, é de vocês. Eu acho está justo, Marina. Obrigada, Priscila. Tá justo, gente, tá justíssimo. Mas pode melhorar, né? A gente pode deixar a coisa melhor. Não é à toa que eu estou fazendo essa aula por R$ 9,90. Por quê? Porque eu me comprometi que não vai parar em mim. Porque eu me comprometi que eu vou honrar o dom que Deus me deu, os talentos que Ele me deu, trabalhando com isso, e sim cobrando por isso, e que já fique a lição para todas vocês. Se vocês têm um conhecimento, gente, entendam que tem pessoas que precisam do que vocês carregam. Não tenham medo de cobrar. A gente precisa ter princípios e valores, mas sejam justas com vocês também. Tá bom, Pri, vou mandar a gravação lá no grupo, tá? Então, vamos melhorar essa oferta para a gente poder encerrar e vocês decidirem aí o que vocês querem fazer da vida de vocês, tá? Só hoje, até 11h59, você ganha mais de 80% de desconto. E o que seria 4.688 ou menos ainda 12 de 206, porque aí se fica, ó, 12 de 206 ia para quanto, gente? Eu nem sei. 12 vezes 206, 2.472. Então, de 4.688 foi para 2.400. Mas não satisfeita, ainda dou mais 80% de desconto para quem quiser fechar a mentoria hoje. Lembrando que o nosso primeiro encontro é no dia 23/9 e a plataforma vai estar liberada, as aulas, a partir do dia 26/8, tá? Então, você vai ter tempo para organizar a sua rotina, se planejar, não, vou estudar, vou assistir as aulas da mentoria dia tal hora, porque só libera a partir do dia 26/8. Somente hoje, com mais 80% de desconto, 12 de R$ 92,77. Ou à vista por 897. Então, de 4.688 por R$ 897. Um processo de mentoria em grupo, acompanhamento comigo, no meu método, no meu conteúdo, com acesso a mim, que você vai fazer no tempo que você quiser, porque vocês vão ter acesso por 1 ano na plataforma, mas eu recomendo que você faça em par e passo com os nossos encontros. Por quê? Além de tudo isso, a gente ainda vai ter 6 encontros, um por semana, a partir do dia 23/9, tá? 12 de R$ 92,77. As 3 primeiras que comprarem hoje, coloquei agora, mas é hoje, até 11h59, ganham uma sessão individual comigo de 30 minutos. Então, além de tudo isso, você ainda vai ter um tempo de 30 minutos comigo para o que você quiser. Marina, eu vi lá na sua apresentação que você tem uma empresa assim, 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 assado. Como que você criou essa empresa? Eu falo para você. Marina, eu sou empreendedora do ramo XYZ, estou perdida nisso. Como que eu faço isso e isso? Eu te passo contato de pessoas, eu te conecto com pessoas, eu te conto o que eu fiz nos meus negócios. Não, Marina, eu só quero a sessão de 30 minutos, você como terapeuta mesmo. Vamos. Ok, meninas? A oferta está feita.
Eu vou colocar o link lá no grupo. Vai ser da seguinte maneira. Eu vou colocar o link da aula, da gravação. Depois eu coloco o link da oferta da mentoria. Este link da oferta da mentoria só vai ficar disponível até as 23h59 de hoje. A partir de amanhã até a terça-feira que vem, ele vai mudar de valor e vai voltar para os 2.470. Ok? Porque eu vou divulgar essa mentoria nos meus grupos, nos meus canais, no meu Instagram. Então, vocês que pagaram R$ 9,90 para estar aqui com essa gravação, que também vai subir lá no módulo, têm acesso a esse bônus. Combinado? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Dizer alguma coisa? Reclamar de alguma coisa? Falar algo? O que vocês acharam? Me contem aqui. Me conta aqui quem saiu, quem vai sair daqui com uma gotinha de transformação. Pode colocar aqui no chat para mim. O que vocês... Vou fazer uma pergunta direta. Vamos lá. Em uma palavra, o que foi essa aula para vocês? Amo sua vida, Fabi. Obrigada, meu amor. Conte comigo sempre. Coloca aí para mim, Pri, em uma palavra, o que foi a aula. Confusa. Pode colocar. Gente, eu preciso do feedback de vocês. Eu preciso, sabe por quê? Porque é com o feedback de vocês que eu vou fazer os ajustes necessários. Interessante, Priscila, motivadora, a Francine. Ana, que mais, Ana? Ana, cadê a Ana? Ana Cláudia, em uma palavra. Rubi, coloca aí em uma palavra. Meninas, Fabiola Despertar, Ana Profunda, que bom, que bom. São sementes que Deus colocou na minha vida e eu vou entregar incansavelmente, independente de qualquer coisa. Meu coração está aberto, pensativa, mas bom saber que estou no caminho certo. Isso mesmo, Pri. Isso mesmo. Que bom. Que bom. Vou parar aqui a gravação.